Pronto? Olá pessoal, bom dia. Hoje um podcast um pouco diferente. Tá eu e o Gustavo aqui comemorando o Dia dos Pais, né? Na mesa, o meu pai, Edson Lourenço, funcionário público, advogado. Nosso amigo Luiz, funcionário público também, pai do Gustavo. E meu sócio, Gustavo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que a importância de um pai, a importância do direcionamento paterno e o quanto nós amamos, né, os nossos pais. E nós vamos falar um pouquinho sobre eles. Hoje o podcast é totalmente para eles, né, Gustavo? Sim. E vamos começar com algumas perguntas. Gustavo, é um prazer ter você conosco. Que isso. Obrigado a todos aí. Obrigado por vocês terem aceitado o convite. Eu costumo falar que quando a gente não entende a história, muitas vezes a gente negligencia alguns processos, né? E é tão importante a gente ver a formação da identidade, né? E a gente tem hoje aí uma honra, né, de ter vocês. A história da eficiência tem a ver com as nossas histórias, tem a ver com a história de vocês. Então hoje a gente vai bater um pouco esse bate-bola aí sobre a história, sobre as origens, sobre as lutas, as dificuldades que passamos, né? E aquilo que vocês conseguiram, né, aprender nesse processo para nos ensinar aqui. O senhor podia nos apresentar, pai? Quem é o senhor? Edson. Bom dia, né? Sim. Bom dia a todos. E é um prazer para mim estar aqui, né? Com meu filho, que me honra tanto, né? Que me honrou tanto com esse convite, com o Gustavo, né? Essa pessoa ímpar nas nossas vidas, uma bênção nas nossas vidas. Aqui está o pai dele, que conheci agora. E para mim é uma honra muito grande estar aqui, né? E nós vamos aí falar da nossa, né, daquilo que vivemos, um pouquinho daquilo que vivemos durante esses 60 anos de idade. Luiz, se apresenta, conta um pouquinho para nós. Então, também estou agradecido, agradeço a vocês pelo convite. É um prazer estar com vocês. E meu nome, me chamo como Luiz Cortes e tenho 63 anos. E estou aqui para poder compartilhar com vocês a minha experiência. Legal. E estamos juntos aí. Muito bom. É um prazer, né? De verdade, acho que é bom a gente passar um pouquinho, né, Gustavo, da nossa história. Sim. E vou deixar o Gustavo começar com a pergunta. Tá bom. O Gustavo é mais. Deixa passar a bola para ele. A primeira bom. pergunta, Gustavo. Vamos Vamos lá. perguntar para os nossos pais. Exatamente. Pai, quer saber um pouquinho da história, né? Meu pai nasceu em Patrocínio, Minas Gerais, filho do Amado da Maria. E saber um pouquinho, né, dessa mudança, da transição de Minas para cá. Quais os valores, os ensinamentos, né, que o vovô Amado e a vovó Maria passaram, né? E como é que foi essa transição? O que isso marcou, o que isso trouxe, né, de aprendizado nessa etapa aí da vida? Sim. Nós somos mineiros, né? Eu nasci em Minas e meus pais, eu acho que eu vim cedo para cá, eu só tinha 7 anos, então não tenho muita lembrança da minha infância, não. Algumas passagens só em fazenda e alguns parentes que mais próximos, mas tem pouca lembrança de parte de Minas. Mas a família mineira veio, então trouxe esse conhecimento, trouxe toda a cultura mineira para cá. Eu acho que eu fui criado como mineiros. E o objetivo principal que meus pais vieram foi para tentar dar estudo para os filhos. Eles eram rurais, trabalhavam em fazenda e também que Goiás e Brasília era um ponto de oportunidade, né, Legal. para as famílias daquela época. Então surgiu por essa vontade deles criar os filhos mais próximos às cidades e dar educação para todos. Na época, pai, tinha alguma proposta do vô Amado daqui? Tipo assim, tinha algum, sei lá, tinha alguma já proposta de emprego ou algo que ele conhecia de alguém aqui para ver? O senhor lembra dessa história, assim, o motivo pelo qual ele veio, assim? Sim, mais ou menos é que os irmãos vieram para Brasília, o cunhado veio, aí meu pai e o meu tio, o irmão da minha mãe, abriram uma sociedade aqui, uma máquina de arroz, Ah, máquina de arroz, é para isso. poder beneficiar arroz. Então eles vieram como sócios e para lidar com a máquina de arroz em Goiânia. Nessa época já era quantos filhos? Que minha avó teve 6, né? Já eram Sim, três. já eram 5 filhos. Já era Teve 5 Só filhos. nasceu só um aqui em Goiânia. Que é o foi Carlos o Henrique, Carlos o Henrique, último que que é nasceu o foi em último. Goiânia. Então já veio, já
O família já com formado, 5. E o vovô Amado veio na frente ou depois que veio ou veio todo mundo veio junto, você tudo lembra? junto, Veio todo foi, junto. Para mim veio todos juntos, já vieram para ficar mesmo. Que legal, que legal. O senhor é filho. São 4 filhos, né? É, São 6 filhos. 6, né? São quantos homens? São 4 homens e 2 mulheres e eu sou o segundo. Você é o segundo. O mais velho é mulher, depois... Então o senhor é o primeiro homem mais velho. É bom a gente perguntar assim, porque eu não acredito muito em coincidência, né? Eu acredito que realmente é uma história. Meu pai também é o segundo, é o primogênito. Para primeiro também é a mulher mais velha, né, pai? Lá são 4. E a história, ela vai se repetindo em algumas coisas, né? Sim. Você pega, seu pai veio com a família dele, com máquina de arroz, ou seja, o comércio que alimentava toda a família, né? E, pai, eu quero, até um pouco fora também da pergunta, mas se eu possa contar também esse início, né, da vida do senhor aqui, como foi a sua infância, né, os seus primeiros trabalhos. O senhor que perdeu o pai tão cedo, né, com 9 anos, 8 para 9 anos, ele estava carpinteirando e o senhor conta a história que ele praticamente faleceu nos seus braços. Enfim, eu queria que o senhor contasse um pouco dessa história, porque o senhor começou a trabalhar depois daquilo para trazer o sustento. Conta para nós os seus primeiros passos e seus primeiros trabalhos ali. Eu me recordo, né? Não vai sair da minha mente nunca. Eu acho que isso vai descer comigo para o túmulo. Eu fiquei órfão aos 8 anos de idade, né? Meu pai era meieiro de uma fazenda, né? Meieiro é aquela pessoa que... Eu acho que é a pessoa mais humilhada que existe. Inclusive, o lavrador tem até uma lei especial, hoje, sempre, que aposenta essa pessoa com 60 anos. Por quê? Porque esse trabalho é árduo. Ele planta para pegar metade para comer. E é isso que a gente fazia. Eu recordo perfeitamente, eu e meu pai, nós estávamos preparando ali um terreno para plantar feijão. O nosso arroz estava já madurando e a gente estava preparando ali o terreno para plantar o feijão. E eu era já um garotinho, eu estava puxando o animal para ele. Foi quando ele falou para mim parar ali, eu parei e meu pai caiu ali junto comigo, né? Foi a experiência mais triste que eu já tive na minha vida. E isso não saiu da minha cabeça até hoje, né? E aí depois disso, que a gente tinha? A gente tinha aquela roça para colher, entregar metade pro fazendeiro, pegar a nossa parte e sair dali. Foi o que nós fizemos. Então, com 8 anos, eu fui com a minha mãe, nós fomos ali para aquela roça, nós colhemos tudo, né? Tiramos tudo aquilo ali e mudamos para a cidade. Chegou na cidade, nós alugamos uma casinha, porque o que a gente tinha? Nada. Nada. Meu pai não deixou nada. Não tinha uma casa, não tinha dinheiro, não deixou nada. A gente tinha aquilo que a gente colheu ali, e nós levamos. Minha mãe alugou uma casinha, porque minha mãe alugou uma casinha na cidade. Meus irmãozinhos pequenininhos. Aí a casa não tinha banheiro, a casa não tinha água, a casa não tinha nada. E aí a minha mãe, uma vizinha generosa, emprestou a cisterna para ela foi lavar roupa para cuidar da gente. Aí o que eu fiz? Eu preciso ajudar minha mãe. Aí peguei, né? Tinha uma vizinha lá também, ela fazia umas coisinhas de uns pirulitos, galinha, galivezinho. E ela colocava aquele trem no meu peitinho, eu ficava doidinho pra comer um trem daquele. E eu sabia que eu não podia comer, entendeu? Sim. Porque Isso com 9 eu anos. ficava vendo minha mãe ali, olhando minha mãe, trabalhando, tadinha, magrinha, vestidinho preto, em luta ainda. E 4 filhos. 4 filhos para zelar, e então eu vendia e trazia o dinheiro e entregava para ele para ajudar. E depois fui vender picolé e foi isso que foi girando na nossa vida. E essa experiência, ela moldou o seu caráter, né? E a sua responsabilidade, né? Esse senso de responsabilidade tão cedo. E acredito que foi essa experiência que te trouxe esse senso. Tudo na sua vida foi muito precoce, né, pai? Não, exatamente. Então, essa é a responsabilidade, né? Você a pessoa tem as escolhas na vida dele, né? Sim. Mas quando ele tem um alicerce dentro da casa dele, né? A gente era pobre, mas tinha amor. Tinha consciência dentro de casa. A minha mãe, pra vocês entenderem, ela, com toda essa dificuldade da gente, eu não via
eu não via, assim, visão de futuro bom pra gente, né? Só se a gente lutasse mesmo, porque você sair daquilo ali, sair daquela vida ali, de lavrador, de lavadeira de roupa. Minha mãe era muito determinada. Sim. E ela falava pro meu pai, nossos filhos vão estudar e não vão ser burros igual a nós. E ela falava pra mim assim, eu era pequenininho, comecei mais ou menos 6 anos, ela falava assim, meu filho, você vai ser advogado. Que legal. Eu nem sabia o que era ser advogado. Ela sabia, mas eu não sabia. Que você vai ser advogado. Mas se ela falou que eu ia ser advogado, então eu incorporei aquilo, senão eu vou ser advogado mesmo. Aí minha mãe também, como seu pai, ela veio de Minas também, aos 6 anos de idade. Como a boa mãe, ela conta as histórias para os filhos, né? A minha mãe, ela me contava. Eu era muito apaixonado nela, eu não desgrudava dela. E ela contava aquelas histórias. Meus irmãos, talvez, se vocês perguntarem, eles não conhecem essa história, mas eu conheço. É assim, meu filho, eu vim de Minas, aconteceu, meu avô tinha uma fazenda, aconteceu isso, lá tinha um engenho. E de onde que é de Minas? O senhor é de onde, Luiz, de Minas? Patrocínio. Patrocínio lá, São Gonçalo do Abaeté. É Aí próximo? vai entendendo. Acho que não. Não, Não é próximo? é perto. É perto? É pra frente Patrocínio um pouco. Patrocínio é a cidade do café, não é? Até hoje tem A região do café. café. Região Porque o senhor teve lá, né? Tomei um café gostoso lá em Patrocínio. Não, vai escutando. E eu ainda criança, eu deitava no colo dela e disse, mamãe, quando eu crescer, eu vou te levar lá. Olha que legal. Eu vou te levar lá. Depois que ela veio, ela nunca mais voltou. Não, nunca mais. Ela pensa, certo, ela nem falava, ela não falava nada para me desanimar, né? Que jeito que esse menino vai me levar lá, né? Eu cresci e levei minha mãe lá. Que legal. Ela contava do engenho, o engenho não funcionava mais, mas a casa velha estava lá, o engenho estava caído, nós subimos em cima do engenho, Olha que legal. entendeu? Então isso, eu acho que nessas coisas que você vai vivendo, o amor que você vai vivendo dentro de casa, aquela coisa, aquela união do pai e da mãe, aquelas coisas que você vai contando, meu pai jogou a gente na roça com 6 anos de idade, você dá conta que apinar uma enxadinha, você já tinha que ir. Então o caráter da pessoa vem daí. Formado ali. Legal. Foi formado ali. Legal. Pai, e a experiência do primeiro emprego, como é que foi essa questão, essa necessidade, 14 anos mais ou menos, conta pra gente aí. Realmente é uma vida diferente, né? É uma vida de trabalho. E a gente com 14 anos naquela época, o Edson vai confirmar, a gente era muito cru, né? A gente não sabia nada da vida, não. E me colocaram num local diferente e a minha percepção que me apresentou na hora de que era um lugar sério, um lugar, né, as pessoas sérias, as pessoas responsáveis e que cada um tinha suas obrigações. Então, assim, é uma coisa muito diferente de escola, de casa, é uma coisa assim, mas me deixou muito marcante aquilo. E Foi pra- aonde, pai? foi na empresa de equipamentos agrícolas, Agrimac. Agrimac, É uma empresa razoavelmente grande, de porte, era de São Paulo os donos, então era uma empresa de porte grande. Isso em Goiânia. Aqui Isso em em Goiânia. Goiânia. Aqui em Isso Goiânia. Era em Anhanguera, de próximo ao setor rodoviário. E assim, aí eu conheci sobre salário, né? Receber salário, saber obrigações, chefe, conhecer os patrões, coisas desse tipo. A gente foi começando a ter conhecimento disso. Fazer o que lá? O que era a sua... O contínuo era buscar lanche para a turma trabalhar, levar Legal. papel, ir no cartório, reconhecer firma. Um office boy hoje. É um office boy hoje, Legal. era mais parecido com o office boy. Depois que eu nem sei a distinção entre os dois, mas a minha carteira era assinada como contínuo. Ah, contínuo. Contínuo, Aham. esse era o nome da profissão. Legal. E era assim, aí como era garoto, recebia pelos colegas, a gente recebia, brincava, e a gente você se sentia ali também um pouco confortável com as pessoas por lado. E começamos a aprender a vida aí, nesse momento. Que legal, que legal. Muito bom, né? Bom demais. Isso ali em Campinas. Por isso que você mora ali naquela região. É lógico. Né? Hã? E Não, a vida de engraçado é vocês assim, foi ó. todas. E é engraçado assim, nós mudamos ali. É Castelo Branco ali, não é, pastor? Castelo Branco, Pai? eu morava em Castelo Branco. Mudaram ali, e aí herdou não somente a cultura goiana, como o time também, né? Então a É, família atleticana. toda foi atleticana, porque nasceu na região de Campinas, né? Herdamos, Vocês né? ficaram uns 10 anos tentando torcer, porque o Atlético sumiu uns 10 anos. Né? Não tinha Atlético, então vocês sofreram uns 10 anos. Exatamente. mais ou Você menos, nem come no estádio. Né? Exatamente, E exatamente. graças a Deus
Deus voltou, Quase o ressurgiu. estádio quase virou um shopping, né? Quase virou um graças a shopping, Deus, quase acabou, mas o Dragão voltou. ressurgiu das eu, cinzas aí. eu não tinha pra quem torcer, mas é do Firminópolis, né, pai? Firminópolis é uma cidade pequena, né, pai? Eu nunca fui ligado a E, futebol. meu pai era Vila Nova. Você falava que era Vila Nova, nem sabe o que Foi que é. não, foi um time que eu torci, foi o Vila Nova, porque na época o menino de Firminópolis jogava no Vila. Não Então, era os calangos lá. não, era o Soares, né? Soares. Então, Soares é o Zé Padeiro. Zé Padeiro. Jogou muito no Vila Nova, né? Exatamente. O pai, não, bom demais ouvir essas histórias, né? Bom E a demais. gente vai conhecendo até a raiz, né? Eu brinco com o Gustavo o seguinte, Gustavo, mas é diferente demais, né? Porque eu sou do interior e ele é esses menininhos de capital, né? Então eu soltou raia e eu não dei conta. Eu jogava bolinha de gude, né, Gustavo? É diferente. Mas continuando aqui, né, eu queria... Meu pai, ele sempre teve uma carreira empreendedora também. Eu lembro de algumas coisas desde pequeno. Meu pai foi pai com 18, né, pai? Sim. Com 18 anos. E ele sempre foi empreendedor, né? Eu lembro que ele começou uma fábrica de picolé, e depois ele começou ali uma empresa de acessórios, depois uma empresa de calçado feminino, e ele só foi, acho que o melhor vendedor de ventilador do estado. Eu lembro que meu quarto, Gustavo, era o depósito de ventilador dele, né? Isso em 89, na época muito difícil de inflação, né? E o senhor, naquela época, prosperou muito. Então, o senhor abriu várias empresas ao longo da sua carreira. O que te buscava sempre a esses novos empreendimentos? O que te movia para sempre querer empreender, buscar? Traz para nós essa visão sua. Beleza. Eu quero antes, como aqui o Luiz falou, o negócio do primeiro emprego dele, eu quero deixar... Muito bom. Eu quero deixar registrado isso aqui, né? Porque isso não vai ficar aqui, vai sair, né? E eu quero que as pessoas que vão ouvir isso aqui, aquele que ouvir, manda o dedinho, compartilha, porque isso vai ser bom. Vou abrir o canal pro meu pai. Esse negócio Isso que eu vou falar aqui vai ser muito importante. Importante para todos nós, para vocês que estão aqui, para nós que estamos aqui, para o menino que está lá filmando, para minha nora que está ali. Isso vai ser muito importante que eu vou dizer aqui. Sim. Depois que daquele ali, dos 8 aos 10 anos, aos 10 anos, eu deixei o picolé, um vizinho me convidou para tomar conta da frutaria dele. Era uma esquina. E ele sentiu que eu ia conseguir. Então era frutaria assim, muito movimento, e eu tomei conta da frutaria dele. Ele só comprava e eu vendia, à tarde eu fazia o caixa, certo? Legal. À tarde eu fazia o caixa. Eu quero que deixar isso bem registradinho aqui, para que sirva de exemplo para muita gente. Eu fazia o caixa, eu morava perto, assim, naquela casa que eu falei, privada, tinha privada aquele trem, não tinha água, minha mãe lavava a roupa na casa do outro, eu chegava, minha mãe tinha lavado roupa, minha mãe estava ali agora costurando para conseguir mais dinheiro, meus irmãozinhos ali, órfãos, você olhava a carinha deles, e eu chegava com o dinheiro do caixa. Dinheiro do caixa, eu guardava o dinheiro do caixa. Eu não pegava R$1 para mim. Você entendeu? Caráter. Isso tem que valer na nossa vida, né? E uma pessoa, eu não sei se ele fazia aquilo, era só para me tentar, porque era uma tentação violenta, né? Mas graças a Deus, por mais dificuldade que a gente estava passando, o que é dele foi dele, e até hoje na minha vida eu tenho esse lema. Eu não aceito nada na minha casa entra na minha casa, é desonesto. Agora, voltando aí para os empreendimentos, é o seguinte, como aqui está o Luiz, que é funcionário, quando você entra no poder público, você entra no grau mais baixo, né? Ninguém entra, né, lá em cima, a não ser que tenha um padrinho muito grande. Então eu entrei de auxiliar. Você entrou no poder público em qual ano, pai? Eu entrei em 1982, eu entrei com 17 anos, eu era menor ainda. Uhum. Então, o que acontece? Eu entro no poder público, logo eu sou pai, né? Então, se você é pai, aí você não está mais sozinho no mundo. Eu tenho um amigo que costuma dizer o seguinte: a nossa vida acaba o dia que você coloca um filho no mundo. Você entendeu? Então, ali você vê já a carinha do seu filho. Pessoa... Mas por que este ditado da nossa vida acaba quando colocam... Porque aí você tem uma preocupação, você só fica preocupado com ele, né? Porque
que o Léo tá fazendo hoje, mano? O que a Jaqueline tá fazendo hoje? O que a Sara tá fazendo? Então, o que acontece? Lá onde eu passei, né? Lá onde eu passei, eu não queria que eles passassem por ali, né? Eu não queria morrer, de repente, perto do meu filho. Eu não queria que ele passasse privacidade, privação de comida, igual eu passei. Então, o que eu fiz? Ele não lembra, mas eu abri um salão de barbeiro. Lembro aí. Olha, Foi com o Eustáquio, lá Eu no ab- Pirinópolis. Eu abri um salão, Verdade. eu abri o meu salão. Eu comprei as coisas, eu abri meu salão, fiz um curso, revolucionei o corte de cabelo em Firminópolis. As pessoas cortavam a cabeça todo daquele modo antigo da tesoura, eu cortava com a mãozinha bonitinha, lavava a cabeça das pessoas. Um dia, É verdade. então, eu tinha outra coisa que eu quero deixar bem claro para as pessoas que estão nos ouvindo, bem claro. Nada disso acontece se você não tiver grudado uma fé extraordinária em Deus, né? Você tem que estar, eu com aquela fé tremenda no Senhor e daquele salão ali, de repente me deu uma tristeza com aquele salão. Chega um amigo meu lá, e eu falei assim, ele queria me vender um ventilador para colocar lá. Eu falei, cara, eu tô enojado desse salão, vou vender esse tempo. Eu falei, não, então vem vender ventilador comigo. Olha só. Ou, aquele salão foi uma porta, porque todo dia eu tinha dinheiro. No salão, todo dia eu tinha dinheiro. Esses menininhos, a boquinha deles ficavam até lambrecadas assim, tanto que eles comiam. E esse ventilador foi um portão que Deus abriu na minha vida. O ventilador me deu casa. Que legal. Ventilador me deu. Pra você entender, nós tínhamos um prefeito em Firminópolis, ele deixou o funcionalista sem receber 6 meses. 6 meses, a minha mesa não faltou nada e eu troquei os móveis da minha casa todinha. Comprou casa. Tudo com ventilador. Eu comprei casa, eu comprei carro. Entendeu? Então, tudo com isso. Então, aquilo calhou naquela hora, veio aquela bênção na minha vida. Qual que era a Né? estratégia de venda do senhor para vender muito? A minha estratégia de venda era o seguinte: eu grudava com a pessoa mesmo, né? Eu saía e Porta em porta, né? inclusive um dos distribuidores meu na época, ele falou assim, cara, ou você é bom vendedor demais ou a unção de Deus está em você. E eu vou grudar com você. Olha, Ele grudou legal. comigo. Aham. A gente saía uma semana com um carro cheio de ventilador. E a minha estratégia é o seguinte: você chega na cidade, tem um ditado, ele não é bíblico, não, mas Deveria ser. o cara fala assim, ó, se você chegar no inferno, meu amigo, abraça o capeta maior que tiver lá dentro. Né? Ele não é de Deus esse ditado, não, mas eu chegava na cidade, tipo assim, ó, eu chegava em... Vou citar aqui a ideia, foi uma benção na minha vida. Eu cheguei você chega numa cidade, quem que você tem que fazer? Você tem uma mercadoria bacana, você tenta vender ela pro cara mais influente da cidade. Você Legal. entendeu? Aham. Essa é a estratégia. Sim. Eu chegava e vendia pro cara mais influente. Quase dava pra ele. Não, Dava você assim, chegava e apresentava para ele, vendia, e falou assim, agora tem uma coisa, cara. eu Agora preciso você vai me ajudar. Lá tinha eu nunca esqueci o nome dele, Ascânio. Ascânio é o nome. O Ascânio, ele era chefe da Celg lá. A Celg naquela época era elite. Chefe da Celg, assim, Ascânio, eu vou te vender esse trem. Ó, que benção de Deus. Você vai... Moça, você tem aqui, ó. Você vai ventilar sua casa, tudo. Só que tem uma coisa, eu não vou só te vender, você vai ter que me ajudar a vender mais. Aquele trem parece que leva o ego do cara também pra... Moço, aí ele senta aí. Ele ficava chamando o pessoal, entendeu? Chegava lá e falava, fulano, ó, Ventilador do Edson. faz aí 3 cheques de tanto pra mim. Por que não? Faz aí, não tô perguntando por que não. Os caras confiavam nisso, entendeu? Então essa é a minha estratégia. Chegar no lugar, entendeu? Que legal. Procurar as pessoas de influência. Que legal. Uma lição. É uma lição. É verdade. Você procurar isso. Uma lição que ele deixou para mim nisso, né? E eu queria passar para realmente quem está nos ouvindo, quem está empreendendo, porque geralmente tem muitas pessoas que nos procuram para abrir uma empresa, né, Gustavo? A gente tem Sim.
tido aí algumas pessoas nos procurando, e uma das palavras que a gente tem é da destino, né? E às vezes você tá fazendo algo que você não goste, né? Igual como meu pai tomou nojo ali da Barbearia. barbearia, mas se ele não tivesse naquele lugar, ele não tinha recebido a proposta de vender ventilador. Então, às vezes, ficar inerte num lugar em casa ou sem fazer nada, achando que as portas vão abrir, isso não vai abrir. Então, talvez hoje você está fazendo algo que você não goste, mas ali pode abrir outras portas e fazer várias outras coisas e acontecer na sua vida, né? O senhor não simplesmente esperou em casa, ou não, o senhor foi, abriu, fez o primeiro, entrou para dentro do negócio que o senhor não gostava e fez acontecer. Legal. E uma história muito, muito. Eu lembro, sim, só falou que eu não lembro, mas eu lembro, a barbearia do senhor ali em frente, o Tonho da Farmácia, em Firminópolis, Lá lá no, da não, Marisol. lá no meu salão, inclusive o Célio, né, ele Ah, morreu, foi lá em cima. meu amigo, Verdade, o primeiro ele foi lá em cima. abriu, ele fez tudo, ele fez um lavador É verdade. E só para complementar, eu comecei o ventilador. Aí o que aconteceu? O que aconteceu lá com o Eliseu, né? Mandou fogo no carro e comeu os boi. Fiz um queima no meu trem ali, minha cadeira, que eu vendi e comprei uma moto, né? Para mim vender o ventilador. Moto é difícil. Então, tipo aí, 30 dias depois que eu fiz isso, que eu comecei a vender um ventilador, já comprei um carro. Comprei um carro e pedi 15 dias de prazo para pagar. 400 mil naquela época. 415 dias, o dinheiro estava lá. Que bacana, que legal. É. É uma coisa que meu pai assim trouxe muito pra gente, né? Tanto para os filhos, né? Os três primeiros, o Liv também, é a questão da cultura, da questão do estudo, né? Eu lembro direitinho, meu pai sempre, ele foi muito enfático a gente da importância de estudar, de ver os boletins, de acompanhar qual carreira que a gente vai seguir, de ajudar a gente nos vestibulares. Ele sempre foi muito enfático, né? E eu lembro, as lembranças, pai, que eu tenho assim, o senhor sempre trabalhando muito e à noite indo para a faculdade, essa questão de conciliar trabalho, família e estudo, né? Queria que você falasse um pouquinho do desafio que foi. Naquela época, assim, o curso superior era muito difícil, né? O acesso ao ensino superior é muito difícil. Essa questão do senhor ter feito a faculdade, como é que foi conciliar isso? Sustentar uma casa, pagar uma faculdade, conciliar trabalho, estudo e menino pequeno, três meninos pequenos catarrento em casa. Eu queria que você falasse um pouquinho desse período aí. É, realmente, minha vida foi marcada mesmo com essa questão de estudo, né? Veio lá dos meus pais, trouxeram e mesmo me tiraram, depois desse trabalho que eu comecei, que eu iniciei falando aqui, do meu primeiro emprego, eles me tiraram e me colocaram na escola particular para fazer o segundo grau, fazer o segundo grau. Antigamente tinha admissão e tal, e eu passei e fui fazer o segundo grau fora. Admissão até antes. E então o estudo sempre sempre foi o meu foco. Mas com o trabalho que passou certo tempo, tinha que começar, depois de 18 anos, tinha que começar a ganhar dinheiro, fazer a vida. Eu comecei a trabalhar como digitador e tentei conciliar faculdade e isso aí. Então eu fiz 3 tentativas de faculdade e na terceira que eu consegui concluir. Mas eu tive que deixar os estudos para cuidar da família, criar a família. E então só depois que estava já com 2 filhos nascidos e o terceiro nasceu enquanto eu fazia faculdade, que foi o Gabriel, que eu tive oportunidade assim de dar um tempo no meu serviço, o serviço amenizou um pouco mais. E aí eu vou lembrar aqui o que o Edson falou, que a gente realmente tem que ter algo superior, tem que ter um Deus, tem que ter algo que realmente abre a cabeça da gente, que ilumina, né? Cada ponto, cada atitude, cada passo que você dá. Porque essa atitude de eu no meio já era analista de sistema, já tinha um bom salário, só que eu não tinha estudo. E de repente, a iluminação assim me fez com que eu fosse fazer faculdade, O senhor sabe? tinha quantos anos quando o senhor entrou na faculdade? Eu devia ter uns 28, 29 anos, né? Mais ou menos nessa data por aí, ou 27. Mas assim, eu falei, não, tenho que fazer faculdade. E com isso, minha esposa aderiu, ajudou, né? E eu entrei na faculdade e tinha toda essa demanda de aula todo dia à noite, de segunda a sexta. Final de semana eu tinha que estudar, tinha que fazer trabalho com colegas de sala para poder entregar os trabalhos de faculdade. E não foi nada fácil. E nisso nasceu o terceiro filho meu, o Gabriel. Então foi muita luta.
Mas, assim, que valeu muito, muito esse curso, porque eu tive como dar continuidade à minha vida profissional. Porque minha área, quando eu comecei, não era profissionalizada, não tinha pouca gente que, que trabalhava, e era difícil de achar colocação também. E depois foi tendo faculdades e tudo mais, foram exigindo, né, cargos, exigindo títulos para você entrar na área. E com isso eu consegui ainda manter na área depois desse diploma na mão, né? Então foi assim. E aproveitando, falando sobre os filhos nessa hora, realmente vocês conhecem a minha história, de eu separei, mas mesmo assim eu consegui manter o vínculo com meus filhos em relação a essa questão de estudo, de passar para eles essa questão. Então foi assim, foi muito, muito espontânea a minha parte, mas a gente conseguia fazer com que eles observassem meu trabalho, observassem a minha disposição. Assim, eu acho que exemplos, né, que a gente faz, que sempre dá, né, Sim. de trabalhar, de mostrar, assim, perspectiva, às vezes dá para eles os caminhos que eles podiam ter na vida, escolher os caminhos, ajudar a escolher os caminhos, e estar sempre de mão dadas com eles, né? É assim que a gente concluiu esse E hoje trabalho o todo. senhor tem. É bom ouvir, né, a história do senhor. Percebi que o senhor até ficou um pouco emocionado, porque é uma história muito bonita mesmo. E hoje o senhor tem 4 filhos, né? Um é cardiologista. É bom a gente falar isso, né? Sim, Porque isso, de fato, é um destino e um fruto de um pai, né? Sim. Você tem um filho hoje que é cardiologista no Albert Einstein, né? É um dos melhores cardiologistas de Brasília hoje. Tem o Gustavo, né, que é engenheiro eletricista, né, dono de uma das maiores empresas hoje de energia solar, se não for a maior do Centro-Oeste, né? Tem o Gabriel é Gabriel arquiteto, arquiteto. né? E é Felipe? É Felipe. E o Felipe Zé Neném, ainda tá indo, tá correndo atrás ainda, né? Isso tudo por causa da disposição, né, Gustavo? Exatamente. De um pai, né, Sim. que deu o destino, né? Isso é muito É interessante. porque um dos períodos mais críticos, né? Eu vejo essa questão da criação de filhos é na adolescência, né? E eu lembro direitinho, o Rafael deu trabalho mesmo, assim, da questão de estudo, muitas vezes, Rafael é cardiologista. que é o cardiologista hoje, né? Mas assim, meu pai sempre foi muito enfático nisso, sempre mostrou pra gente a importância disso, sempre foi aquele que ajudava a decidir qual vestibular fazer, tanto que, se eu não me engano, a primeira faculdade que o senhor tentou foi engenharia elétrica, não foi, pai? foi engenharia elétrica. Quando meu pai até falou disso, eu também muito confuso, gostava muito de exatas, prestei em 5 universidades, cada um diferente, e que passei, passei em engenharia agrícola na UEG, na Cefet, né, hoje que é o IFG, passei em redes de telecomunicações e passei em engenharia elétrica, que foi até o curso que ele queria na época e não teve como fazer, né, pai? Então, assim, Sim. isso é muito importante, porque marca muita gente. Eu lembro direitinho, meu pai, num dia antes do vestibular, ele, né, passava pra gente, na época a gente não tinha acesso à internet, né, concentrar, até a alimentação do que ter no dia, enfim, tudo isso a gente marca, o cuidado de levar no dia, enfim, tudo isso vai marcando, porque de fato traz pra gente a importância e quantas portas foram abertas, né, pai, na sua carreira e nas nossas também, pelo fato de ter, né, o estudo, ter a graduação, né, ter isso. Então, assim, enfim, é mesmo gratidão mesmo por esse esforço, né, e também por ter esse exemplo, né, de ver a luta, a dificuldade de trabalhar, de estudar, né, e criar os filhos, enfim, toda essa complexidade aí, que muitas vezes pra gente até é impossível, com um menino pequeno, né, ver tudo isso, mas o senhor conseguiu com muito isso. Foi 5 anos, pai, de faculdade? 5 anos de 5 anos de faculdade, administração, né? administração de Na empresa. época não tinha sistema da comunicação, né? Ciências da computação, não tinha, né? Na época não tinha esses cursos, né? Até que existia Aham. sim, mas eu tinha que escolher um curso mais simples de fazer, com mais, né, com facilidade, Sim, por ser à noite, né, por ser à sim, noite para poder continuar o trabalho, né? E também é interessante, eu também sempre fui muito voltei muito para visão administrativa. Eu sempre gostei, por exemplo, o meu trabalho, nesse sistema, na verdade, você tem que se organizar a cabeça, organizar a realidade e tentar se estruturar ela para você informatizar. Então, tem muito a ver um pouco também com administração. Você tem que se organizar ali para isso. Então, eu fiz isso e fui muito feliz de ter feito esse curso, que também me complementou também, né? E assim, me deu uma visão completa de empresa. Até meu trabalho mesmo foi beneficiado com isso.
Aí logo que o senhor prestou concurso e hoje está na prefeitura. Hoje estou na Você prefeitura. estudou para. Você foi concursado, né? Sim, concursado, isso é. Na verdade, eu tive também umas turbulências assim, do tipo, eu trabalhava no estado e perdi o emprego lá. Na Uhum. verdade, trabalhei muito tempo numa empresa de companhia de informática, de processamento de dados, que é onde eu comecei como digitador. Depois eu fui transferido, fui contratado pela Cachego. Cachego Uhum. é a Caixa Econômica Estadual. E ela fechou. O Banco Central fechou a Caixa. E eu fiquei sem emprego, desempregado. Então eu tive que ir para Tocantins, para Palmas, começar um trabalho novo lá. Na área mesmo que eu trabalhava, teve um colega que foi para lá e estava montando o CPD do estado lá de Tocantins. E eu tive que passar por essa fase lá. E depois disso, então, perdi o emprego, tinha que achar a colocação, né? Uhum. E nisso eu fiquei quase fiquei um ano praticamente em Palmas. Depois retornei, a gente estava com a intenção de levar até a família toda, levar as crianças para estudar e fazer estrutura nova lá em Palmas, se manter, porque era também uma abertura nova, uma coisa boa de um novo mundo aí, né, que estava se abrindo, tinha acabado de emancipar o Estado, então tinha tudo para dar certo. Mas as coisas muito instáveis, né? Estado novo, cidade nova, é muito instável. Aí a gente percebeu que não era uma boa situação de levar as crianças e também o comércio, até meu emprego também não estava muito firme. Foi que retornamos. E desse trabalhei na Saneago, desenvolvi um sistema na Saneago, e depois surgiu esse concurso na prefeitura. E o concurso da prefeitura foi, assim, eu escolhi ele porque o ambiente computacional era o que eu estava acostumado com ele, era o que eu vinha trabalhando no estado, que eu trabalhei no Tocantins. E eu achei, então, e por outro lado também tinha uns colegas de profissão que estavam lá montando uma equipe, montando um novo sistema para o município de Goiânia. E eu vi a oportunidade de estar com eles, né? E ter um concurso, se passasse no concurso, seria já um concursado, já com mais garantia. Foi assim que Legal. surgiu a minha ida para a Prefeitura de Só, Goiânia. só um parênteses aí nessa época de Palmas, né? Eu lembro de ir pra lá e lembro que tava começando a cidade, aquele poeirão, rapaz. Sempre, eu lembro só de poeira levar de Palmas, que de fato da cidade que tava começando a capital ali de Tocantins, né? Eu lembro nessa época o senhor também abriu um negócio, não foi? Eu lembro que tinha um negócio, Sim. teve um traço aí de empreendimento, de empreender aí Isso. nessa época. O que era na época? Na verdade, porque eu sempre fui empregado, né? Mas a Eliana, por exemplo, sempre foi comerciante, né? Ela tinha salão de beleza e tudo. E a gente foi para Palmas com essa intenção de implementar, de empreender lá, né? De Sim. desenvolver, ir para lá, mudar, fazer tudo, né? Então eu fui na frente e como eu tinha o trabalho meu, mas eu estava com tempo ocioso à noite, né? Eu comprei umas televisões e montei uma loja de videogame. Naquela época tinha, Tinha né? videogame, era Tinha. famoso, né? Então eu comprei umas meia dúzia de televisão, meia dúzia de videogame, carreguei isso para Palmas, aluguei uma sala e tava lá, Alugava a trabalhando. hora. Legal por hora, isso. Eu tinha uma maquininha, um amigo meu de infância, ele tinha inventado uma maquininha que o reloginho tocava, você apertava ele, começava a contar o tempo. Aham. Aí eu ali passava, eu dava uma hora, o cara tinha que pagar, já tava assim, combinado. O cara podia 15 minutos, 30 minutos, uma hora, o reloginho contava ali. Não tinha Tinha sendo um muito. relógio assim, não. Tinha um reloginho, cada televisão tinha seu relógio para poder fazer isso. Então, realmente, eu comecei a fazer. Foi tudo isso para estrutura, para a gente Sim. chegar e ter uma estrutura, né, quando fosse para lá. Mas aí, essa instabilidade de Estado. Isso é interessante como o Estado é instável. Às vezes faltava energia em Palmas, o governador ia para a televisão para explicar por que faltou energia, Meu né? Deus, Então, olha só. tanto que a Começo coisa assim instável. é instável, né? Mas assim, foi uma boa experiência. Foi uma boa Legal, experiência. legal. Percebo, assim, a fala de vocês dois, né? Essa questão de estabilidade, né? É uma geração um pouco diferente da nossa, né? Uma geração que passou coisas que a minha e a do Gustavo não passou, porque vocês foram firmes e não deixaram a gente passar. Mas sempre buscando a estabilidade, né? Que é uma das perguntas, pai, que eu queria te perguntar, e se é apesar de ser um empreendedor de sucesso, né, o senhor sempre escolheu a estabilidade, né? Eu lembro que pequeno o senhor falava assim, ó, tem que ter uma estabilidade, sempre buscou isso. Nós vivemos num país de muita inconstância, né? E o senhor passou por muito isso. E algo que eu não obedeci muito, né? Eu sempre busquei, eu sempre arrisquei demais, né? Mas o senhor sempre buscou essa estabilidade, né? Hoje o senhor é funcionário
e também está na área de direito, né? O que te fez levar isso, essa estabilidade? Por que o senhor optou nessa estabilidade, mesmo ganhando menos, mas tendo essa estabilidade do setor público, né? E também a questão da advocacia. Essa questão é que você falou, questão de estabilidade, né? Eu tenho mais ou menos alguma coisa em comum aqui com o Luiz, porque eu também me ingressei na faculdade já, porque como tudo foi precoce na minha vida, eu fui pai precoce também. Casei muito novo, pai com 18 anos, então ali você vai administrar, né? Criança nascendo e você tem que ir administrando ali que esse probleminha. E aí ingressei como aquela profecia da minha mãe lá atrás, né? Se você vai ser advogado, eu já até tinha esquecido dela, mas quando a mãe sua fala e Deus diz amém, isso vai ter que acontecer. Então que onde eu trabalho, já tem 42 anos que eu estou ali, lá é o poder legislativo, então aquilo exige muito. Tem Constituição, tem lei orgânica, tem regimento interno. Então eu já era muito ligado àquilo ali. Então aquilo fazia parte, eu sentia, eu vi os advogados, aquilo era meu sonho, né? Aí você vou estudar. Legal. Prestei vestibular, pombei, depois prestei novamente e consegui e me formei, né? Mas Quantos anos o senhor entrou na faculdade? eu devo ter entrado na faculdade com 26 anos. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei, me matriculei e entrei na sala de aula, ali eu já senti um advogado, eu já falava que era advogado. E eu ganhei dinheiro para pagar minha faculdade umas 2 vezes com isso. Olha que legal. Entendeu? Na época, o Luiz hoje é tanto advogado, a OAB hoje, se um bacharel ali falar que é advogado, a OAB processa ele. Naquela época não tinha advogado. Sim, era muito pouco. Pouco advogado, pouquíssimo, na década de 90. Então, poucos advogados, eu falava que era, e o povo acreditava, de paletó, de gravata, e desbravando ali, fazendo assessoria, trabalhando e ganhando dinheiro, né? Inclusive, os meus professores falavam uma coisa, Edson, você vai ser o advogado mais próspero dessa sala. Que legal. Meus colegas, eu tenho contato com todos eles, meus colegas que dedicou o mais burrinho deles, advogado em São Luís, tá rico, certo? Só que quer ver, veja bem, 17 anos para 26, dá quanto? Dá 17, 3, 9 anos, né? 9 anos. Mais 5 de faculdade, 14 anos. 14 anos. 14 anos de emprego público. Você deixar aquilo ali, jogar tudo aquilo fora, para uma coisa que você não sabe o que é que virá. Verdade. Hã? Uma família para sustentar. Eu poderia. Aí eu me formei. Aí eu já. O que aconteceu lá no meu serviço? Subiu. Eu já, né? Eu falei assim, gente, esse salário aqui agora eu tô grandão. Eu tinha casa, eu andava de carro, tinha tudo. Senão eu vou levando o trem do jeito que dá aqui. Eu vou fazendo um subiquinho aqui, e foi o que eu fiz, né? Legal. Abrindo empresa. A estabilidade, eu estou no meu emprego até hoje, não me arrependo, ótimo, graças a Deus, estou ali, né? E aí eu abri uma empresa aqui, abri uma ali, mas parece que essa empresa, eu acho que aquilo era um instrumento de Deus na vida das pessoas que estavam ali, né? Porque eu nunca podia abrir uma empresa para mim gerir ela, porque eu não podia, não tinha tempo. Então eu abri com a pessoa, quando a coisa fluía mesmo, que estava bacana, assim, moço, é você que precisa dessa empresa, não sou eu. E todos Fica eles com estão, se nós pegar aqui, todos eles estão super bem. Todos eles cresceram. Do primeiro que eu abri, que foi com meu tio, ele vendia picolé, né, no carrinho, na rua, assim, não, tio, para com isso, monta uma fábrica de picolé. Eu falei, não, você me ajuda, você ajuda, vamos montar uma fábrica de picolé. Nós montamos uma fábrica de picolé. Aí quando caminhou, eu senti, a fábrica é sua. Me devolve o meu dinheiro. E ele me devolveu o meu dinheiro, ficou rico, Que legal. né? Prosperou. Aí depois os outros também estão todos funcionando, tudo muito tranquilo. Então eu acho que eu fui instrumento de Deus. Para mim não faltou nada, né? Sim. E eu ganhei dinheiro também, eu fiquei tranquilo, fiquei sossegadinho, Deus me abençoou. E amém. Essa foi a opção, então, de ter uma estabilidade mesmo. Opção minha. Opção do senhor. Na época, Edson, o senhor foi concursado ou depois regulamentou? Como é que funciona, como é que funciona essa eu vou te questão? explicar. Essa questão é o seguinte: como eu entrei
antes da Constituição de 1988, eu entrei em 82. Sim. Aí veio a Constituição de... Eu entrei em 82, em 82, em 84 eles me mudaram de função, melhorou. 88 veio a Constituição, e a Constituição diz o seguinte: aquele que tinha, até a promulgação da Constituição, 5 anos de exercício público, de função pública, adquiriu estabilidade como se concursado fosse. Foi isso. Que legal, entendeu? que legal. Uma pergunta, assim, a gente já vai bater nessa bola. Vocês passaram, né, assim, situações econômicas bem delicadas, né? Então, assim, que a gente talvez não vivenciou tanto, né, no nosso tempo, né? A gente já pega aí a era do real, uma estabilidade maior, uma democracia um pouco mais forte, né? Qual foi o período mais crítico, assim, financeiramente falando ou economicamente falando, que o senhor passou, assim, nessa trajetória? E aí, se teve algum respaldo dessa questão externa? A gente teve situação aí de poupança, né, que tinha dinheiro guardado, pegar, de empresas estatais fechando, meu pai comentou da Caché. Qual foi o momento, assim, financeiro, econômico mais crítico que o senhor passou? O momento mais crítico foi aquele tempo meu de criança, né? Sim, lá Aquele tempo foi terrível. Sim, sim. Aí depois veio aquele governo ditatorial, né, a ditadura, né, Sim. que foi quando em 82 ainda que estava na transição, que saiu do governo ditador, Sim. passou mas o tempo mais terrível que eu passei, e falo o seguinte, foi na época que eu estava com ventilador já, com as coisas. Sim. Inflação terrível, seu pai lembra muito bem, Sim. que era a época do Sarney. Inflação. Né? Aham. Inflação de 100%. Meu Deus. Você vendesse um carro hoje, você tinha que... 2001. Você entendeu? Coisa de louco. Ali foi a pior coisa do mundo, né? Porém, Deus cuida da gente. Eu acho Sim. que, né? Sim. Deus cuida da gente. Eu costumo falar assim, moço, é o Lula, moço, quem passou pelo Sarney, Aham. passa por qualquer coisa nesse mundo. Hã? O Sarney foi terrível. Entendi. Terrível. Entendi. Foi a pior Época. época né? Eu vou aproveitar Ah, e deixa. fazer um comentário aqui. Que esses dias atrás fizeram 30 anos do Plano Real, Real, né? né? Sim, Isso. E sim. aí eu comecei a fazer uma reflexão sobre isso. É interessante a gente, como pai de família, na época foi relatado e me trouxe a memória, de a gente realmente tinha que ter esse cuidado todo dentro de casa. A compra tinha que ser compra logo que recebesse o salário. Se tivesse dinheiro, tinha que comprar. Se Olha deixasse só. para comprar uma semana depois, você já não comprava mais aquilo. Meu Então, Deus. assim, a família sofreu muito com essa questão Com de inflação certeza. alta. E isso fez com que também um outro lado meu que me fez ficar sempre atento ao financeiro, atento ao gasto, né? Sempre no planejamento de organizar o que pode gastar, o que vai fazer, onde vai investir. Isso eu acho que faz parte da nossa história, com essas inflações todas, fazer a gente pensar mais no financeiro, Sim. ficar mais estruturado, para tentar fazer uma poupança, ser mais pão duro um pouquinho e tal, mas para poder, porque a gente passou por algumas crises, assim, umas crises que foi muito difíceis, né? Hoje em dia as coisas estão mais claras, estão mais fáceis, mesmo que o governo parece instável, mas Sim. assim, a As instabilidade coisas estão mais estáveis, né? são mais estáveis, mas assim, antes era muito instáveis mesmo, sabe? Então Hoje é mais 40. estável. É mais Hoje é estável. mais estável, sim. É. Mas assim, ainda se fala que não é, né? Isso. Fala que mas o cara, comparada, o né? empresário Sim. sofre porque o dólar mexe no dólar lá fora, o brasileiro sofre Sim. porque o país não, depende da moeda e tal. Mas você consegue hoje fazer uma projeção nos próximos 10 anos. Antes, com nessa época não certeza. tinha projeções Totalmente nenhuma. instável. Não tinha como. Exatamente. Não tinha como você... Seu pai falou uma coisa certinha. Você ganhava pouco, né? Então talvez você tinha até que complementar a renda ali, fazendo uns biquinhos, uma coisa assim. Então era ali certinho o salário, você chegava ele, pagava aqui no mercado, pagava tudo organizadinho, para não faltar nada, todo mundo Talvez por comia, isso... comia uma carninha todo dia e era isso. Talvez por isso essa busca da segurança, né? Da estabilidade. Sim. Sim. Você não tinha. Aquilo ali, você não tinha. Eu não tinha naquela época expectativa nenhuma. Meu negócio ali era comer, né? Manter a casa. Você não podia nem pensar assim, gente, que eu vou. Né, vou comprar. Sonhar com a coisa. Você não tinha jeito, Sim, né? sim, Até sim. Deus mudar tudo. Legal. Pai, falando um pouquinho agora de carreira, né? Interessante assim.
a gente vê o crescimento, né? Assim, do senhor mesmo nos lugares que foi passando, né? Aí eu tô falando mesmo de funções, de cargos, né? Eu queria saber assim, o que que foi, quais são os princípios, né? E o que que o senhor fez para ter esse crescimento interno, uma vez que entrou, em todos os lugares que o senhor passou, né? Como é que o senhor conseguiu esse espaço, né? Porque de fato, assim, tem muita gente que entra, né, em qualquer instituição, qualquer empresa, e quer, na verdade, ver o salário no final do mês e se sacia com aquilo. Eu vejo que o senhor sempre teve essa ambição positiva, vamos falar assim, de crescimento, de se destacar. Eu queria lhe perguntar um pouco disso, escutar um pouco, né, dessa história. É, tá certo. A minha, a minha vida profissional, assim, eu até uma coisa que eu, o início da minha escola, meus estudos, que eu estava começando a comentar aqui, que eu sempre comecei a estudar, quando eu fiz o ensino médio, eu tinha muita curiosidade, eu gostava muito de conhecer, sabe, de aprender. Então eu gostava sempre de procurar respostas. Então eu sempre fui muito assim a busca de informação e tudo mais. E isso me fez eu ter o meu aprendizado ser razoável, chegar a nível de fazer uns vestibulares, de ser uma pessoa de conseguir pensar mais global. E esse mesmo pensamento me trouxe nos trabalhos. Então, o trabalho, quando me dava um trabalho, eu sempre dedicava e sempre que se eu me passasse uma tarefa, eu tentava realizá-la. Com isso, e aí eu tentava conhecer, perguntar, estudar, e aquilo saía. E órgão público não é muito comum isso. Assim, no órgão público, igual o Edson disse, você entra por baixo e você para subir não é fácil de subir. Aliás, nem hoje em dia, depois da Constituição, não se tem progresso em órgão público, só dentro da carreira que você entrou, né? Mas na minha época ainda tinha condição. E também eu também nunca deixava passar batido. Se me desse uma tarefa, mesmo não fosse a minha função de digitador, de programador, eu tava eu aceitava aquilo e levava, né? E depois, com o passar dos anos, o reconhecimento disso tudo que se era feito, o reconhecimento, foram dando um jeito, né? Foram me dando um jeito de me dar as progressões que precisava. Então, assim, muitas vezes eu fazia esse vídeo de análise, mas ganhar como programador. O negócio não era fácil. Mas essa questão de eu sempre procurar inovar, sempre aprender, sempre atender a uma demanda que aparece, eu sempre acho que eu tenho uma solução para aquilo. Então, Legal. eu mesmo me motivava a fazer isso e fui galgando na profissão, né? E Uhum. depois do concurso público, depois de formado e fiz a formação em concurso, hoje em dia é o cargo também um cargo maior que a minha profissão pode ter, é essa. Lógico que também em vários momentos nessa minha vida eu fui chefe, eu fui coordenador, eu fui diretor da área de informática, né? Então Sim, eu tive também o avanço de ser coordenador de alguma área, sim. né? O senhor lembra, assim, mais ou menos assim, depois, fora a faculdade, né, eu sempre lembrei muito, assim, do senhor sempre estudando, fazendo curso. Eu lembro que essa questão sempre permeou muito, né? Muitas vezes ir para São Paulo, eu lembro dessa questão que o senhor sempre buscou profissionalizar e sempre não parar de estudar, né? Tem algum curso específico, assim, nessa trajetória fora da universidade que marcou e que trouxe um conhecimento maior, né, que o senhor se destacou mediante a equipe, ou o senhor pode citar assim? Nessa área de informática, ou seja, na área de gestão, enfim. Aham. Não, na verdade é por como a informática até hoje é de ponta, tá todo dia surgindo coisa nova, né? Mesmo a gente trabalhando, a gente tinha que estar atualizando sempre. Então, Sim, no início tinha congressos enormes em São Paulo, fazia feiras de informática, então, estudo novo também. Então, assim, é uma coisa, a informática sempre tem que estar estudando. sim. E os cursos de formação, né? Você tinha que fazer curso. Por exemplo, eu fiz curso de especialização em redes, em rede distribuída. Eu fiz curso, além depois da graduação, eu fiz uma especialização também, Legal. né? Então, o próprio trabalho, né, faz com que a gente tenha que estar sempre se atualizando, né? Uhum. E isso me faz dar certo comigo, porque eu gosto de estar sempre descobrindo coisas, estar Legal, sempre aprendendo aí. legal. Combinou as duas É. coisas aí. Hoje a gente chama isso no meio empresarial a cultura do conhecimento, né? Uma coisa que o Léo bate muito na tecla
com a turma que anda com a gente, né? É essa busca por conhecimento, esse entendimento de ignorância constante, né? Que a gente fala de sempre entender que eu preciso aprender algo novo, isso faz com que a pessoa cresça, né? A gente vê muitas pessoas estagnadas e hoje, com acesso à tecnologia, facilitou muito mais, né? Você aprendeu uma língua nova, você aprender um BI, hoje o acesso a treinamentos, a cursos, a informações, tanto em plataformas do YouTube, não é só um negócio, uma apostila que você tem, né? Assim, facilitou muito, mas por outro lado a gente vê pessoas também que querem as coisas muito prontas, né? Ninguém quer ler um livro, todo mundo quer o resumo do livro, ninguém quer fazer um curso de 1 ano, ele quer fazer um curso que ele vai ter ali uma semana, 1 hora por semana e resolve. Então, assim, as pessoas hoje, infelizmente, não têm tanto essa cultura do conhecimento, de buscar, de treinar, né? Então, assim, é algo que, de fato, é muito importante para a nossa geração e para as pessoas que caminham, porque quando não há a cultura do conhecimento, e a velocidade do mundo hoje é muito maior de giro, de conhecimento, de aprendizado, você acaba ficando para trás, né? Você acaba retrocedendo, né? Então, isso a gente aprendeu muito, assim, com o senhor mesmo, né? Isso eu acho até interessante aprofundar um pouco nisso aí, porque aprender é uma coisa que você tem que dedicar, tem que trabalhar naquilo, você tem que dar um tempo, né? Sim, Você tem que tirar o tempo para aquilo. Hoje em dia, você pega um resumo, você não está aprendendo. E esse aprender é um aprender assim, de vasculhar mesmo, porque uma vez aprendeu, uma vez que você sabe aquilo, ninguém te tira, e você verdade. só faz evoluir, só faz desenvolver. Eu acho que está faltando muito hoje, nos dias de hoje mesmo, essa questão de você se aprofundar em um assunto. Que seja Sim, qualquer um dos assuntos, mas aí, se você souber bem ele, você vai dominar aquela área, e dali também você pode até entrar em outras áreas. Então, conhecimento superficial é o que está rolando hoje, que passa todo dia, é uma questão muito séria, porque você não tem base, não tem onde tirar, né? Então, eu acho uma coisa interessante a ser discutida e que se você se dedicar a um assunto X, a estudar, até estudar ele, olha todos os ângulos, você vai ter um conhecimento básico para você dali para frente você seguir. E faz com que você também vá pegando outros conhecimentos nesse sentido. legal, legal. Enfrentamos isso, né? A gente tem hoje 80 colaboradores, né? É por aí. E nós colocamos muito isso, né? A diferença das gerações, né? A geração dos nossos pais, a nossa, que está no meio termo ali, né? Que é essa geração que veio com a falta do telefone da informação e pegou agora com essa informação. E essa geração que nasceu já com Digital, a né? internet totalmente digital, né? É uma geração que sabe muito, mas de forma muito superficial e sabe muito pouco. Sabe muito, mas sabe muito pouco, né? Você tem uma menina de 17 anos em casa, você vai sentar com ela para falar para ela. Eu lembro que o senhor falava assim: meu filho, isso eu sei de cadeira, né? Eu passei de cadeira, ou seja, eu sei mais do que você. E elas acham, né, que sabem mais do que a gente. Então, o equilíbrio disso é fundamental. Nós temos feito vários programas disso dentro do Grupo Eficiência para mostrar para essa geração a forma de aprofundar, de crescer. E eu e o Gustavo tem brincado muito esses dias que as crianças que entenderem esse momento e aprofundarem e pegar essa cultura da geração de vocês, as nossas, e aprofundar no estudo em alguma coisa, elas vão ser totalmente diferentes num mundo tão raso, né? Mas dentro disso, pai, a gente vai partir um pouquinho já para algumas últimas perguntas, né? O tempo passou rápido. Passou rápido. E eu fiquei olhando aqui e percebendo que a nossa diferença de sociedade, minha e do Gustavo, ela é um equilíbrio, né? Eu tenho o Gustavo muito mais gestor, muito mais organizado, muito mais na planilha, e tem o Léo que é muito mais trator, que sai desmatando, e o Gustavo ia organizando. E eu percebi isso nos nossos pais também, né? Eu tenho, você tem meu pai tratorzão, né, que pá, vai fazendo, aí você tem o Luiz que veio ali, né, que você tem um advogado, né, que chega, que já punha o terno antes de ser advogado e já ganhava dinheiro, e você tem o Luiz ali que faz a questão de informática e tudo totalmente diferente, né? Isso é um equilíbrio, Certeza. isso é muito bom. Isso São hoje vidas. e hoje traz assim um peso muito para nossa empresa, né? Porque se tivesse só o Gustavo de lá era só organização, não vendia, não avançava. Verdade. E se tivesse só o Léo de cá, só vendia de qualquer jeito.
e tudo desorganizado e quebrava, né? Então, eu fico vendo na realidade o propósito de Deus em tudo, né? Com E certeza. a história de vocês muito parecida, enfim, né? Isso é muito bom. A gente, cada dia, isso ouvir vocês me faz acreditar mais ainda na palavra que Deus nos deu, né? E naquilo que nós acreditamos, como dar destino, como chegar ao máximo de pessoas sendo beneficiadas, né? Mas vamos lá, vamos continuar, porque na fala ela é muito boa. Pai, quais são as principais lições, né? Que hoje o senhor está com 60 anos, né? Fez 60 anos esse ano, vai fazer 61 anos, passou rápido, hein? O apelido do meu pai era Etos Gato. Lá né? Mas não, é. lá em Fernando. Lá a Fernanda, eu tenho um financeiro que fala assim, Luiz, ó. Lá, e não era assim, não. Isso, Deus mudou meu nome, né? Lá, tem um financeiro que fala assim: uma assinatura do Léo lá no São Luís não compra até fazenda. Porque compra carro, compra um punhado de coisa com assinatura minha, né? Isso, Deus mudou a situação de uma maneira muito sobrenatural. Aí eu brinco assim: lá no Firminópolis, se você chegar, sou filho do Etos Gato, você compra qualquer coisa, né? Lá que nós íamos pro supermercado comprar alguma coisa, eu sou filho do Etos Gato. Aí fazia a lotinha, né? Todo mundo conhecia o Etos Gato. E qual que foi, já com 61 anos, chegando a 61 anos, qual foi a sua. Não, ano que veio, né? Qual foi a sua maior lição de vida de tudo isso, né? Desde a sua infância até agora, qual que é a sua lição que o senhor queria deixar para os seus filhos e para os seus netos? Se o senhor pudesse falar algo para impactá-los, o que o senhor falaria? A maior lição de vida que eu tive é o seguinte: que todo ser humano é um projeto de Deus, né? Ele pode ter nascido numa casinha de, como se diz, aquela casinha, um ranchinho beirachão, ou aquele que nasceu lá no palácio. A lição de vida que eu tive maior foi a minha mãe falar assim: você é advogado, né? Que lição que eu tive ali, que eu tirei dali, né? E eu sou advogado. Tudo é possível. Tudo é possível ao que crer, né? Não importa de onde você é, de onde você nasceu, onde você está, o importante é que você acredita. Se você acreditar nisso, né? Se você acreditar, vai acontecer, né? E a lição, essa lição, ela me trouxe isso, colocou, e eu falo para as pessoas: acredita que vai acontecer, Vai dar certo. vai dar certo. A gente fala muito isso, né? Com certeza. Na verdade, as limitações nossas são nossas mesmo, né? Vocês pegam de onde, né, a trajetória nossa, né, o quanto nós temos vivido milagres e isso, na realidade, vem do que a gente crê, aonde que a gente vai chegar, né? É, muito boa essa lição, eu aprendi ela com o senhor, né? E outra coisa, com relação à lição, né? O homem que. Outra lição, essa é uma lição. Aquele lado seu financeiro, né? Você dá uma lição violenta também pra gente. Você que passa tudo aquilo ali, ó. Você passa a ser um gestor melhor da sua casa, das suas finanças, né? Você passa a ter mais consciência, porque a coisa não é brincadeira, né? Você, você não quer voltar. Você não quer voltar aqui lá, né? Então, se não tiver cuidado, se você não aprender isso, se isso não for lição na sua vida, você volta. Tem que ficar firme, né? Não deixe de acreditar, né? Essa é a lição. É bom demais. Pai, deixa uma lição, né, também aí, da história, com base na trajetória aí, né, vivida, que você pode ensinar para essa próxima geração, para quem está nos assistindo aí. Eu que deu vontade de falar um pouco sobre o tema aqui, é empreendimento, é investimento, mas é uma coisa que se você faz, vive e não consegue passar para os filhos, por exemplo, nunca, não sou decepcionado com isso não, mas essa estabilidade que vocês pediram, né? Eu sempre vejo meus filhos, cada um de um jeito, e eu achava que tinha que ter uma estabilidade. Isso é mesmo o pensamento que fizeram, que nós comentamos aqui hoje. Mas eu gostaria de dizer, assim, que nós estamos falando em empreendimento e tudo mais, mas eu sou um funcionário público. Eu considero funcionário público, mas não da maneira que as maioria das pessoas veem. Eu sou um funcionário público responsável, sempre trabalhei, tenho minha produção.
E gostaria só de registrar realmente que mesmo como funcionário, a gente Sim. tem integridade, a gente tem vida, né? A gente cresce, a gente consegue desenvolver, consegue ganhar vida. E eu gostaria simplesmente, eu falei agora há pouco sobre como a pessoa deve investir mais nos seus conhecimentos e no aprendizado, né? E para ser um bom empreendedor, e também isso também serve para ser você um bom empregado também, Sim, né? sim. Você tem que realmente se dedicar ao trabalho de corpo e alma. E ter, no caso de funcionário, que eu gosto muito de dizer também, que a gente tem que ter coleguismo, a gente tem que ter amigos, né? Tem que Sim. ter amigos de profissão, tem que fazer uma equipe, um grupo de trabalho, que a gente não faz nada sozinho, né? Então, eu gostaria, assim, de dizer que, como empregado, a gente também tem um certo caminho a ser seguido e que as amizades, certa honestidade no que for fazer é sempre super importante. Legal. Bom, Que bom. Que maravilha. vamos falar um pouquinho de momento de orgulho, né? Tem mais 3 perguntas, né? Pai, qual foi o momento de orgulho, mais de orgulho na sua vida pessoal e na sua vida profissional? Aquilo que o senhor falou, poxa, eu conquistei isso, ou eu fiz isso. Qual foi os 2 momentos que mais marcou sua vida? O maior orgulho que eu tenho, né, na minha vida pessoal e é ver vocês bem, né? Ver você prosperou, você tá próspero, você aprendeu o caminho, tem uma cabeça totalmente diferente, né? Você, eu tentei você fazer de você também um advogado, você entrou na faculdade, o Léo com 22 anos, não sei se você sabe disso, ele entrou aqui na Universidade Católica, Sim. abandonou, e eu na época incentivei, mas o Voltei ca- agora depois. depois voltou, mas o caminho dele é outro. Graças a Deus o Léo tem o timbre, né? Ele tá anos-luz na minha frente, né? Ele entende. E graças a Deus ele é empreendedor, tá super bem. Minha filha, meu orgulho, outro orgulho que eu tenho, minha caçulinha, é dentista, atende aqui no setor Bueno. Isso pra mim. Aí tem a outra que fez administração, foi pro banco. Na época, engravidou o filho, o marido fez ela sair do emprego, mas tá lá, tá bem, trabalha, tá. Então, esse é o maior orgulho, né? Ter meus filhos unidos comigo, meus netinhos, que é a melhor coisa que eu tenho, né? Isso é na minha vida pessoal. Na minha vida profissional, foi de ter conseguido ar- é, ter harmonia no meu emprego, né? Ter harmonia no meu emprego, Deus me abençoou ali. 42 anos sem nenhuma advertência, 42 anos ali, com muita harmonia com todos que passaram por ali. Isso é, para mim, um motivo de muito orgulho. A minha mãe, ela era orgulhosa, ela ficava com tanta alegria também, né, de saber, e ela até falava disso. E na minha vida profissional. E ter, né, conseguido realizar o sonho, né, da minha mãe, o orgulho que eu tenho da minha mãe de ter formado, né, numa época difícil e aquilo ali na hora da aquilo que ela falou lá atrás, né, quando a gente ainda era aos olhos humanos nada, né, mas aos olhos de Deus tudo, né? Deus, os homens enxergavam em Davi um pastorzinho de ovelha, né? Os homens, Deus via em Davi o rei de Israel, né? Então, é, os irmãos de José via José ali um paparicado, um molequinho ali que o pai amava, tudo, um cara, um escravo. Deus viu nele o governador do Egito. Então é isso que Deus viu em mim também, né? Vê na gente. Aquilo ali me levou. E naquele momento de receber a carteirinha do AB, a minha mãe estava lá. Que legal. Ela que te entregou. Legal, legal. Ela que A entregou. mãe estava ali com. Ela que me entregou a carteirinha, o pessoal lá, todo mundo, né? Bonita mesmo. Você já participou de uma Já vi, nunca vi, solenidade? nunca vi. Linda solenidade, muito bonita mesmo.
Minha mãe veio ali linda, tava tudo arrumadinha. Naquele dia tava tão mal, tão doentinha. Ela entregou e aqui você passa um filme rapidão na sua cabeça. Certeza. Lá, gente, lá naquele molequinho, rapaz, o cara desacreditado. A minha mãe acreditou. Maravilha. E ali foi consumado naquela hora. Que legal. Muito bom. Que legal. Já estamos. Quantos minutos? Acho que 9 minutos. Então vamos, acho que falta mais 2 perguntas. Acho que a última pergunta seria a perspectiva. Você quer fazer a pergunta do... O orgulho, Momentos. pai, né? O que que você sente, assim, olhando a história, né? Até agora, né? O que que você tem de mais orgulho aí, né? Que, vamos falar assim, que enche a boca para falar, né? Daquilo. Na verdade, a gente tem o orgulho que eu tenho hoje é de poder ainda manter profissionalmente trabalhando, ativo. Sim. Eu fico dividido entre aposentar e trabalhar, mas como não posso aposentar, eu tenho que trabalhar. Mas eu tenho orgulho, sim, de ainda poder produzir, de fazer meu Sim. serviço valer, meu serviço ser reconhecido, Legal. sabe? Então, reconhecimento profissional eu tenho de todos os lados, as pessoas mais novas me respeitam, me procuram, Que legal. né? Então, assim, eu tenho muito orgulho ainda do que eu faço. Eu tenho vontade de deixar um pouquinho de lado, mas ainda não deu Não dá pra... não deu tempo, né? E pessoalmente, eu tenho muito orgulho dos meus filhos que eu criei, que eu estou criando, e que é fundamental, assim, a gente ver que passar esses anos todos e ver que as coisas evoluíram, as coisas melhoraram, e que a gente está conseguindo ajudar, né? Não só, eu acho que nem só os filhos, mas a gente ajuda um familiar, a gente ajuda um colega de trabalho. A gente vê que isso, a gente é um fruto, que a gente tem vários frutos aí dados aí durante a vida. Legal, que bom. Bom demais. Vamos para a última pergunta? Vamos lá. Quais são a visão de futuro de vocês, Sim. né? Qual é a visão de futuro que vocês têm? E dentro dessa visão de futuro, que vocês possam deixar uma mensagem, né, para os jovens empreendedores que estão nos ouvindo. Pai, começar pelo senhor. O Luiz começou, o senhor finaliza. Qual é a visão de futuro que o senhor tem? Se o senhor tem algum objetivo, algum sonho, né, para sua vida, tanto pessoal como profissional? E qual a mensagem que o senhor deixa para quem está nos ouvindo? Eu tenho um objetivo agora é o seguinte. Eu peço a Deus todos os dias, Senhor, deixa eu ver meus netinhos crescer. Né? Esse é o objetivo. Eu quero dar o único objetivo que eu tenho hoje. E meu objetivo é esse, ver, né, meus filhos trilhando o caminho do bem e bem. Né? Esse é meu objetivo. Amém. Que eu tenho hoje. E aposentar, eu já passei até da hora de aposentar, né? Mas é como o Luiz falou aqui, acho que eu deveria estar em depressão, Luiz. Então, esse é meu objetivo. Agora, eu deixo uma palavra para as pessoas que estão nos vendo agora. Para você jovem, para você que acha que não é nada, né? Para você que acha que já está tudo perdido. Não deixa nada e nem ninguém colocar isso na sua cabeça, nem você. Coloca o seguinte: o caminho do rico, ele é plano. Do pobre, ele é sinuoso. Então, aprenda a vencer os obstáculos e não deixa nada e nem ninguém. Mesmo que ninguém acredite em você, mesmo que ninguém acredite em você, que você não tem incentivo de ninguém, passa cada dia plantar uma coisinha que vai realizar o seu sonho. E acredita. Porque primeiro, Deus não te criou para a calamidade. Deus te criou para ser um vencedor. Amém. Amém. E aí, pai, a perspectiva futura e a mensagem aí para quem está nos ouvindo, a mensagem final. Perspectiva futura é para viver com saúde, né? Poder aproveitar os netos aí, a família. Não tem, a gente já está assim, já no final
da trajetória, mas assim, a gente quer mesmo é saúde e poder aproveitar o possível da vida. E para os novos empreendedores aí, para as pessoas que querem ouvir de alguma pessoa que já teve uma experiência razoável, é de que seja mais profundo, sabe? Seja mais dedicado, avance, não deixe que a enxurrada de informação passe por você e você queira resolver tudo ou queira conhecer tudo. Escolha o seu caminho, escolha alguns pontos, alguns assuntos, aprofunde nele, estude, vá mais fundo nos conhecimentos. Isso faz com que você tenha mais base e daí você consegue avançar mais. Nós falamos isso muito hoje aqui, eu acho que é uma mensagem que precisa ser passada para vocês todos. Legal. Quero agradecer, né, vocês dois, assim, não só pela participação, né, mas assim, que dia bacana que foi esse, que momento bom, escutar a história, aprender, né, o coração nosso enche de gratidão pela influência de vocês nas nossas vidas, né. Essa eficiência existe hoje é fruto, né, do caráter de vocês, do ensinamento de vocês. Então, a gente é só uma resposta e só consegue repassar aquilo que a gente tem, né? E graças a Deus nós tivemos, né? Ontem eu tive num velório muito difícil, né? Assim, a gente que é pastor, a gente passa algumas situações difíceis, né? Algumas jovens que a gente está na igreja, elas já estão com a gente já tem uns 3 anos. A mãe totalmente viciada no tráfico, abandonou as meninas. O pai também batia muito, e essas meninas eram criadas pelas avós, né? E num ambiente muito difícil, assim, um ambiente onde todos os tios bebem muito, muito viciado em crack, e a avó sustentava aquelas meninas, e o pai com medida protetiva para não chegar perto, uma situação familiar assim. Terrível. E elas perdem a avó, né, no domingo. Então, assim, foi um dia muito difícil, assim. Já fiz vários velórios, mas esse foi um dos mais difíceis, porque qual a perspectiva dessas meninas agora, né? Então, assim, a gente tem que dar graças a Deus, né, pela base que a gente teve, né, pela história de vocês, pelo caráter, pelos ensinamentos, pelos conselhos, pelos puxão de orelha, né? E assim, de fato é a gente agradecer esse Dia dos Pais, né? E trazer honra a quem merece honra, e vocês merecem honra. Então a gente está aqui para honrar vocês pela história, porque Deus fez através das nossas vidas, através da vida de vocês. Então, basicamente é isso, agradecer por tudo. E uma lembrancinha, né, para vocês aqui, personalizada. Personalizada, que vocês abrissem aí, né, de uma lembrancinha do Dia dos Pais aí, da eficiência, né? Olha lá. Aqui, ó. Tem até. Pai do Leonardo, Jaqueline e Sara. Muito bom, rapaz. Aí, ó. Pai do Gustavo aí, ó. Eu Legal. fico muito. Pô, aqui terminando também, né? Muito obrigado, Muito, obrigado, Léo. muito obrigado Imagina. e que Deus abençoe vocês. Eu estou muito honrado com esse convite. E agora, Luiz, a próxima tem que ter cachê, né? Tem que ter cachê. Luiz, nós agora já somos profissionais. Né? Vamos lá, eu não sei não. Vamos ver as edições, vai ter que editar E muito aí. eu não sei o Luiz, mas é o seguinte, eu acho que o Léo ainda é criança, assim, e acontecem umas coisas com ele me liga. Eu falo assim, pai, o fulano fez isso comigo, pai, chegou aqui e fez isso, esse dia aconteceu isso. Pai, aqui... Ele desligou e eu já peguei o telefone do cara, eu já liguei pro cara. Pô, mas eu mandei que eu sou bater. Eu ligo pra ele pra desabafar, ele já pega as duas. É pai, né? Mas aí, gente, eu queria também agradecer vocês, né? Foi bênção demais. Isso é uma forma da gente honrar vocês, né? Mostrar a importância de vocês. A gente... Feliz Dia dos Pais para todos os pais. E trazer a importância de você que é pai, que está nos ouvindo, a importância sua dentro de uma casa, né? Sim. A importância de dar destino para um filho, a importância de estar próximo do seu filho, né? Faz toda a diferença. A gente pega hoje o caos no mundo é porque está faltando pais, né? Que o Senhor possa nos capacitar para ser pais tão bons como vocês foram. Sim. Nós temos nossos filhos e parabéns a vocês, de fato. E é muito bom estar com vocês. Deus abençoe. Amém. Amém. Obrigado. Bem. Fechou? Se não fechou, mas edita.